Beatriz Carvalho nunca imaginou que aos 58 anos estaria recomeçando a vida do zero. Viúva há 6 meses, ela olhava para a pequena casa de madeira desgastada à beira da estrada velha que ligava Santa Cruz do Piauí a Teresina. Era uma construção simples, com paredes pintadas de um amarelo desbotado pelo tempo, telhas vermelhas quebradas em alguns pontos e uma varanda torta que parecia prestes a desabar. A estrada de terra na frente estava coberta de mato alto, sinal de que há anos poucos carros passavam por ali. Desde que inauguraram a rodovia nova, 5 quilômetros ao sul, aquele trecho havia sido esquecido pelo mundo. E com ele, aquela casa. O corretor, um rapaz jovem demais para entender o que ela estava passando, falava rápido demais. Olha, dona Beatriz, vou ser sincero com a senhora. Esse imóvel está no mercado há 4 anos. Ninguém quer comprar. A estrada velha não tem movimento, não tem comércio, não tem nada. Mas pelo preço que estão pedindo, a senhora não vai achar nada melhor. É praticamente de graça. Beatriz segurava firme a bolsa de couro surrada, um presente que José havia lhe dado no aniversário de 30 anos de casamento. Dentro dela tinha apenas R$ 3.200. Era tudo que havia sobrado depois de pagar o enterro, os remédios que não funcionaram e as dívidas que José deixou sem que ela soubesse. O apartamento alugado onde moravam na capital tinha que ser desocupado em 2 semanas. A filha, Júlia, havia se mudado para São Paulo anos atrás e mal ligava. O filho, Rafael, estava desempregado e morando de favor na casa da namorada. Não havia para onde ir. "A senhora tem outros parentes aqui na região?" perguntou o corretor, percebendo o silêncio prolongado dela. "Não." Beatriz respondeu baixinho. "Não tenho ninguém." O rapaz coçou a cabeça, claramente desconfortável. "Olha, eu não vou mentir. Tem gente que diz que essa casa tem problema." "Que tipo de problema?" "Ah, sabe como é povo do interior, né? Falam que a casa faz barulho à noite, que tem assombração, essas coisas. Mas eu acho que é só porque ficou abandonada há muito tempo. Casa vazia sempre arruma fama ruim." Beatriz olhou novamente para a construção. As janelas de madeira estavam fechadas, mas uma delas balançava levemente com o vento, fazendo um rangido baixo e constante. O quintal estava tomado por mato, e uma velha mangueira no fundo parecia ser a única coisa ali que ainda tinha vida. Quantas pessoas moraram aqui antes? O corretor consultou uns papéis amassados. Pelo que sei, o último morador foi um senhor chamado Otávio, um viúvo que morava sozinho. Ele faleceu há uns 5 anos, de causas naturais. Depois disso, a família dele tentou vender, mas como eu disse, ninguém quis. E antes dele? Antes tinha uma família, mas eles foram embora de repente. Não sei os detalhes. Beatriz não era supersticiosa. 58 anos de vida ensinaram que os vivos davam mais medo que os mortos. "Vou ficar com a casa." O corretor arregalou os olhos. "A senhora tem certeza? Não quer pensar mais um pouco?" "Não tenho tempo para pensar. Preciso de um lugar para morar e esse é o único que posso pagar." Ele suspirou, mas não discutiu. 3 dias depois, Beatriz assinou os papéis numa tabeliã empoeirada no centro de Santa Cruz do Piauí, entregou o dinheiro que tinha e recebeu as chaves de sua nova vida. Eram 2 chaves velhas, enferrujadas, presas num chaveiro de plástico verde desbotado com as iniciais OS gravadas. Otávio Silva, ela pensou. O último homem que chamou aquele lugar de lar. Na tarde de sábado, Beatriz chegou à casa com tudo o que possuía. 2 malas de roupa, uma caixa com panelas e pratos, outra com lençóis e toalhas e uma sacola com comida para 3 dias. Um conhecido de José, que devia um favor à família, havia emprestado uma caminhonete velha para fazer o transporte. Ele ajudou a descarregar as coisas na varanda e foi embora rápido, alegando compromisso, mas Beatriz viu o jeito que ele olhava para casa. Era medo. O sol já começava a descer quando ela colocou a chave na fechadura da porta da frente. A tranca estava dura, resistente, como se não quisesse abrir.
Beatriz forçou, girou com mais firmeza e finalmente ouviu o clique. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro e abafado. O cheiro de mofo era forte, misturado com algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Madeira velha, talvez, ou umidade acumulada. Ela entrou devagar, procurando o interruptor. Quando o encontrou e apertou, nada aconteceu. Sem luz, claro. Ela teria que ligar a energia na segunda-feira. Por sorte, havia trazido velas e uma lanterna. Beatriz acendeu a lanterna e iluminou o interior. A sala era pequena, com um sofá velho coberto por um lençol empoeirado, uma mesinha de centro quebrada num dos pés e um armário de madeira escura encostado na parede. O chão era de tábuas largas, algumas soltas, que estalavam sob seus pés. À direita, uma porta levava ao que parecia ser um quarto. À esquerda, outra porta, provavelmente a cozinha. No fundo da sala, uma terceira porta, fechada. Beatriz caminhou pela casa, abrindo janelas para deixar o ar circular. Cada janela que abria gemia nos gonzos enferrujados, e a luz fraca do entardecer entrava em feixes alaranjados, revelando a poeira que dançava no ar. A cozinha era minúscula. Um fogão a lenha antigo, uma pia de metal com uma torneira que pingava e prateleiras vazias nas paredes. O quarto tinha apenas uma cama de casal com colchão manchado e um guarda-roupa de 2 portas. Quando ela abriu o guarda-roupa, encontrou algumas roupas velhas penduradas. Roupas de homem. Camisas de flanela desbotadas, 2 calças de brim. Ela fechou rápido, sentindo que estava invadindo a privacidade de alguém, mesmo que esse alguém estivesse morto há 5 anos. A última porta, no fundo da sala, ela deixou para o fim. Quando finalmente a abriu, descobriu uma pequena despensa. Prateleiras empoeiradas, alguns potes de vidro vazios e, no canto, uma pilha de revistas antigas e jornais amarelados. Nada de especial. Beatriz voltou para a sala e começou a organizar suas coisas. Colocou os lençóis limpos na cama depois de virar o colchão, montou suas panelas na cozinha, pendurou algumas roupas no varal que havia no quintal. Quando a noite chegou de vez, ela acendeu 3 velas na sala e mais 2 no quarto. A casa toda tremeluzia com as sombras que as chamas criavam nas paredes. Ela preparou uma refeição simples, arroz, feijão e um ovo frito. Comeu sozinha, sentada na mesinha da cozinha, ouvindo apenas o silêncio pesado da estrada velha. Nenhum carro passou, nenhuma pessoa. Era como se o mundo tivesse esquecido que aquele lugar existia. Depois de lavar a louça com a água fraca da torneira, Beatriz foi para o quarto. Vestiu a camisola, rezou um Pai Nosso como fazia toda noite desde que José morreu e se deitou. O colchão era duro e cheirava a mofo, mas ela estava cansada demais para se importar. Apagou a vela e fechou os olhos. Foi quando os barulhos começaram. No começo eram sons normais. A madeira da casa estalando com a mudança de temperatura da noite. O vento soprando entre as frestas das janelas. Beatriz estava quase pegando no sono quando ouviu o primeiro som estranho. Passos. Passos lentos, arrastados, vindos da sala. Ela abriu os olhos no escuro, o coração acelerando. Ficou quieta, ouvindo. Os passos continuaram. 3, 4, 5 passos. Depois, pararam. Deve ser o piso de madeira se acomodando, ela pensou, tentando se acalmar. Casas velhas fazem isso. Fechou os olhos novamente. Então ouviu a porta do guarda-roupa abrir, o rangido inconfundível dos gonzos velhos. Beatriz sentou na cama, o coração agora batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. "Quem está aí?" disse, a voz saindo trêmula. Nenhuma resposta. Ela pegou a lanterna que havia deixado ao lado da cama e a acendeu com mãos trêmulas. Apontou para o guarda-roupa. Estava fechado, exatamente como ela havia deixado. Beatriz levantou da cama, com as pernas bambas, e caminhou até o guarda-roupa. Abriu devagar.
As mesmas roupas velhas estavam lá, penduradas, imóveis. Nada havia mudado. Você está imaginando coisas, ela disse para si mesma em voz alta. Está cansada, estressada, é só isso. Voltou para a cama, mas deixou a lanterna acesa ao seu lado. Ficou deitada, olhando para o teto escuro, tentando convencer a si mesma que estava tudo bem. Meia hora depois, ouviu de novo. Desta vez, não eram passos. Era o som de algo sendo arrastado, como se alguém estivesse movendo um móvel pesado pelo chão de madeira. O som vinha da sala. Beatriz ficou paralisada. Fechou os olhos com força, puxou o lençol até o queixo e começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. O som de arrastar continuou por quase 1 minuto. Depois, parou. O silêncio que veio depois era pior que o barulho. Um silêncio pesado, expectante, como se algo estivesse esperando que ela fizesse algum movimento. Beatriz não dormiu. Ficou a noite inteira deitada, rígida, com a lanterna acesa ao lado, esperando o amanhecer. Cada pequeno rangido da casa a fazia pular. O vento na janela parecia sussurrar palavras que ela não conseguia entender. Em algum momento da madrugada, ela ouviu batidas. 3 batidas secas na porta do quarto. Toque, toque, toque. Beatriz, ela disse para si mesma, isso é só sua imaginação, você está estressada. Mas as batidas vieram de novo. Toque, 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 mais fortes desta vez. Ela apertou o lençol contra o corpo, o suor frio descendo pelas costas. A maçaneta da porta começou a girar, devagar. Beatriz podia ver perfeitamente a luz da lanterna. A maçaneta redonda de metal girando, girando, como se mãos invisíveis a estivessem manipulando. A porta estava trancada por dentro. Ela tinha certeza de que havia trancado. A maçaneta parou de girar. Mais silêncio. Então, um sussurro. Tão baixo que ela quase achou que era o vento, mas não era. Era uma voz de homem, rouca, cansada. Saia daqui. Beatriz soltou um gemido de terror, puxou o lençol sobre a cabeça e ficou ali, tremendo, rezando todas as orações que sabia, esperando que a noite terminasse. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela fresta da janela, ela finalmente ouviu o canto dos pássaros. O mundo voltava à vida. Ela saiu debaixo do lençol, com o corpo dolorido de ficar na mesma posição a noite inteira. A porta do quarto continuava fechada. Tudo parecia normal à luz do dia. Beatriz levantou com dificuldade, as pernas fracas, e abriu a porta do quarto devagar. A sala estava exatamente como ela havia deixado. As malas no canto, a mesinha de centro no mesmo lugar, o sofá coberto com o lençol velho. Nada havia sido movido. Ela caminhou até a cozinha. Tudo normal. Voltou para a sala e sentou no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. O que tinha acontecido na noite passada? Ela realmente ouviu aquelas coisas ou estava enlouquecendo de solidão e tristeza? A morte de José havia sido tão repentina, tão injusta. 59 anos, forte como um touro e, de repente, um infarto fulminante. Nem tempo de se despedir. Será que a dor estava fazendo ela ver coisas que não existiam? Ela passou o domingo tentando se manter ocupada. Limpou a casa inteira, varreu, tirou o pó de cada canto, lavou as janelas. Cortou o mato do quintal com uma enxada velha que encontrou num galpãozinho nos fundos. O trabalho físico ajudava a não pensar. Quando a noite chegou novamente, ela sentiu o medo apertar o peito. Pensou em ir até a cidade, procurar um hotel barato, qualquer coisa. Mas não tinha dinheiro para isso. Tinha que aguentar. Preparou o jantar. Comeu pouco porque o estômago estava embrulhado e foi para o quarto mais cedo. Desta vez, deixou a lanterna acesa a noite toda. E aconteceu de novo. Por volta da meia-noite, os passos começaram. Desta vez, mais altos, mais pesados. Como se alguém de botas andasse pela sala.
Beatriz ficou deitada, os olhos arregalados olhando para a porta trancada. Os passos caminharam pela sala. Depois foram até a cozinha. Ela ouviu a torneira abrir. O som da água caindo na pia. Depois, a torneira fechou. Os passos voltaram. Pararam do lado de fora da porta do quarto. Beatriz mal conseguia respirar. Seu corpo inteiro estava congelado de medo. "Vá embora", ela sussurrou. "Por favor, vá embora." Silêncio. Então, uma batida forte na porta. Bang! Tão forte que a porta tremeu na dobradiça. Beatriz gritou, levantou da cama e correu para o canto do quarto, segurando a lanterna como se fosse uma arma. "Quem é você? O que você quer?" gritou. Bang! Outra batida. A voz veio de novo, do outro lado da porta, rouca, zangada. "Essa casa é minha. Saia!" "Eu não vou sair", Beatriz gritou de volta, surpresa com a própria coragem. "Eu comprei essa casa. Ela é minha agora." Um riso baixo, sombrio, veio do outro lado. "Você não devia ter vindo. Deveria ter escutado os avisos." "Que avisos?" O silêncio voltou. Beatriz ficou encostada na parede do quarto, tremendo, até o sol nascer. "E me digam uma coisa. Vocês acreditam em casas assombradas? Já viveram em algum lugar onde aconteciam coisas estranhas? Escrevam nos comentários. Adoro ler as experiências de vocês." Na segunda-feira de manhã, Beatriz saiu de casa assim que amanheceu. Caminhou os 3 quilômetros até Santa Cruz do Piauí e foi direto à companhia de energia elétrica. Pagou a taxa de ligação e o funcionário disse que um técnico iria até a casa na quarta-feira para religar a luz. Ela aproveitou e foi até o mercadinho da cidade comprar mais mantimentos. Enquanto pagava as compras, a dona do mercado, uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, a olhou com curiosidade. "A senhora é nova por aqui, não é?" "Sou sim, me mudei no fim de semana." "Para onde?" "Para a casa na Estrada Velha, perto do quilômetro 12. A expressão da mulher mudou imediatamente. "Aquela casa amarela? A que fica sozinha na beira da estrada?" "Isso mesmo. A senhora está morando lá?" "Estou." A mulher fez o sinal da cruz. "Meu Deus do céu! A senhora sabe da fama daquele lugar?" Beatriz sentiu um frio na barriga. O corretor mencionou algo, mas não deu detalhes. A mulher se aproximou, baixando a voz como se estivesse contando um segredo. "Aquela casa é mal assombrada, filha. Todo mundo aqui sabe. O último morador, o senhor Otávio, morreu ali dentro, sozinho. Quando encontraram o corpo dele, já fazia 3 dias. Beatriz engoliu seco. "E antes dele?" "Ah, antes teve uma família, os Cardosos. Eram um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles duraram só 4 meses na casa. Saíram de madrugada, largaram tudo para trás. A mulher que era vizinha deles, Dona Lourdes, disse que eles saíram apavorados. O que aconteceu? Diziam que a casa não deixava eles dormirem. Barulhos a noite toda, passos, portas abrindo e fechando sozinhas. O marido até chegou a ver uma sombra de um homem no corredor. Beatriz sentiu a boca secar. E sabem de quem é essa assombração? A mulher suspirou. Tem uma história antiga, muito antiga. Dizem que há muitos anos, quando aquela estrada ainda era movimentada, ali era um ponto de parada para viajantes. Tinha um homem que morava naquela casa, chamado Otávio. O mesmo nome? Não, esse Otávio de agora é só coincidência. Estou falando de mais de 50 anos atrás. Esse Otávio antigo era um homem solitário, meio estranho. Dizem que ele matou um viajante que passou por lá, por causa de dinheiro. Enterrou o corpo em algum lugar da propriedade e ninguém nunca achou. Depois disso, o próprio Otávio sumiu também. Ninguém sabe se ele fugiu ou se aconteceu alguma coisa com ele. E a alma desse viajante ficou presa na casa? É o que o povo diz, que ele está preso ali, zangado, querendo justiça. Por isso não deixa ninguém viver em paz.
Beatriz pegou suas sacolas com mãos trêmulas. A senhora acha que eu deveria ir embora? A dona do mercado colocou a mão no ombro dela, com um olhar de pena. Filha, eu não vou dizer o que você deve fazer. Mas se fosse comigo, eu não passaria nem mais uma noite naquele lugar. Tem coisas que a gente não mexe. Beatriz agradeceu e saiu. Caminhou de volta para casa com as pernas pesadas, a cabeça girando. Um assassinato, um corpo enterrado, uma alma presa. Parecia história de filme, mas a mulher parecia tão sincera. E tudo que Beatriz havia vivido nas últimas 2 noites confirmava que algo estava muito errado naquela casa. Mas para onde ela iria? Não tinha dinheiro para voltar atrás. Não tinha família para acolhê-la. Aquela casa, assombrada ou não, era tudo o que ela tinha. Quando chegou de volta, era quase meio-dia. O sol estava alto, tudo parecia normal. A casa, à luz do dia, não parecia ameaçadora. Parecia apenas velha e cansada, como ela. Beatriz guardou as compras e tomou uma decisão. Ia investigar. Se realmente havia um corpo enterrado ali, ela precisava saber onde. E, mais importante, precisava entender o que aquela alma queria. Ela começou pelo quintal. Caminhou por cada pedaço de terra, procurando por algum sinal, alguma área onde a terra parecesse diferente, remexida, afundada. Nada. O quintal era uniforme, coberto de mato e algumas pedras. Foi até o galpãozinho nos fundos. Era uma construção pequena, de madeira, com telhado de zinco. Dentro havia ferramentas velhas, enxadas, pás, alguns sacos de adubo endurecido pelo tempo. Ela remexeu tudo, procurando pistas. Encontrou uma caixa de madeira embaixo de uma bancada. Abriu. Dentro havia papéis velhos, contas antigas, uma carteira de identidade desbotada. Ela pegou a identidade e olhou. O rosto de um homem de meia-idade, sério, olhava de volta para ela. Nome: Otávio Silva. A mesma pessoa que havia morado ali por último. Ela guardou os documentos e continuou procurando. Passou a tarde inteira investigando cada canto da propriedade. Quando o sol começou a se pôr, ela ainda não tinha encontrado nada. Estava cansada, suja de terra e começando a se sentir idiota. O que ela estava fazendo? Procurando um corpo que talvez nem existisse, baseada numa história que a dona do mercado contou? Mas quando a noite chegou e ela se preparava para dormir mais uma vez, o medo voltou. E desta vez ela estava preparada. Deixou a lanterna ao lado da cama, uma faca de cozinha embaixo do travesseiro, e decidiu que não ia mais ter medo. Se havia algo naquela casa, ela ia confrontar. Os barulhos começaram pontualmente à meia-noite. Os mesmos passos arrastados pela sala. O som de móveis sendo mexidos. Beatriz levantou da cama, pegou a lanterna e a faca e abriu a porta do quarto. "O que você quer?" gritou para a escuridão da sala. Os barulhos pararam. Um silêncio absoluto. Então a voz veio, mas desta vez não era agressiva. Era triste, cansada. Justiça. Beatriz deu um passo à frente, iluminando a sala com a lanterna. Não havia ninguém. Justiça para quem? Para mim? Quem é você? Um viajante, um homem que só queria passar. Mas ele me matou, me roubou, me enterrou como se eu fosse lixo. O Otávio? Não, o último, o primeiro, o que morou aqui há muito tempo. E onde você está enterrado? Debaixo, debaixo da casa. Beatriz sentiu um arrepio. Debaixo da casa? Onde exatamente? A voz começou a se afastar, como se estivesse indo embora. A despensa, o chão da despensa, procure o chão da despensa. E a voz se foi. Beatriz ficou parada ali, no meio da sala escura, processando o que acabara de ouvir. Se fosse verdade, se realmente havia um corpo enterrado debaixo do piso da despensa, isso explicaria tudo. Na manhã seguinte, ela não perdeu tempo. Foi até a despensa com uma lanterna potente que havia comprado na cidade. Ajoelhou no chão e começou a examinar as tábuas.
O piso era de madeira velha, várias tábuas soltas. Ela começou a levantá-las uma por uma. A primeira, nada. A segunda, nada. Na terceira tábua, quando ela a puxou, sentiu que estava mais solta que as outras. Removeu completamente. Embaixo havia terra compactada, mas essa terra era diferente, mais escura. Como se tivesse sido cavada e depois coberta de novo. Beatriz foi até o galpão, pegou uma pá pequena e voltou. Começou a cavar. Não precisou ir fundo. Com menos de meio metro de profundidade, a pá bateu em algo duro. Ela cavou ao redor com as mãos, limpando a terra. Eram ossos. Ossos humanos. Uma caveira apareceu primeiro, depois costelas, ossos de braço. Beatriz soltou um grito e caiu sentada no chão, a respiração acelerada. Era verdade. Tudo era verdade. Havia realmente um corpo ali. Um homem havia sido assassinado e enterrado debaixo daquela casa há décadas. Ela saiu correndo da despensa, pegou a bolsa e foi direto para a cidade. Encontrou a delegacia e contou tudo para o delegado, um homem de meia idade que, a princípio, achou que ela estava louca. Mas quando Beatriz insistiu, ele concordou em ir até a casa. O delegado, acompanhado de 2 policiais, foi até a propriedade. Beatriz mostrou a despensa, o buraco que havia cavado, os ossos. O delegado ficou pálido. Meu Deus, isso aqui é uma cena de crime. Um crime antigo, mas ainda assim. Eles isolaram a área, chamaram uma equipe de perícia de Teresina. Nos dias seguintes, a casa virou um vai e vem de policiais, peritos, curiosos. Encontraram o esqueleto completo de um homem adulto. Pelos objetos encontrados junto ao corpo, uma carteira de couro deteriorada, algumas moedas antigas, conseguiram identificar. Era Antônio Ferreira, um mascate que havia desaparecido em 1969. Sua família havia registrado o desaparecimento na época, mas nunca encontraram nada. O caso havia esfriado há décadas. Agora, finalmente, havia uma resposta. A investigação revelou que o Otávio que morava na casa na época, Otávio Ramos, era mesmo o assassino. Ele havia matado o mascate para roubar o dinheiro que ele carregava. Documentos antigos mostraram que logo depois do desaparecimento de Antônio, Otávio havia comprado uma caminhonete nova, despertando suspeitas na época, mas nunca foi provado nada. Otávio Ramos havia morrido em 1975, levando o segredo para o túmulo. Os restos mortais de Antônio Ferreira foram entregues à família dele. A neta, uma senhora já de idade, chorou ao finalmente poder enterrar o avô com dignidade. A casa ficou interditada por 2 semanas enquanto os trabalhos periciais continuavam. Beatriz ficou hospedada num hotel simples na cidade, pago pela prefeitura enquanto sua casa estava sendo usada na investigação. Quando finalmente pôde voltar, algo havia mudado. A casa parecia diferente. Mais leve, como se um peso invisível tivesse sido tirado. Na primeira noite de volta, Beatriz se deitou esperando os barulhos, mas não veio nada, apenas silêncio. Um silêncio bom, tranquilo, de uma casa que finalmente podia descansar. Ela dormiu a noite inteira pela primeira vez desde que se mudara. No dia seguinte, enquanto tomava café na varanda, ela sentiu algo. Uma presença, mas não ameaçadora. Era como uma gratidão no ar. Obrigado, ela disse para o vazio. Pode descansar agora. Uma brisa suave passou, balançando as folhas da mangueira, e Beatriz soube que ele tinha ido embora. A alma de Antônio Ferreira finalmente estava em paz. As semanas seguintes trouxeram mudanças inesperadas. A história da casa se espalhou por toda a região. Jornais locais publicaram a matéria. A TV de Teresina fez uma reportagem. Beatriz se viu sendo entrevistada, contando como havia descoberto o corpo. Mas ao invés de as pessoas ficarem com medo da casa, aconteceu o contrário. Começaram a aparecer visitantes. Primeiro foram curiosos, pessoas que queriam ver o local onde o corpo foi encontrado. Depois vieram pesquisadores de fenômenos paranormais, escritores interessados na história.
A estrada velha, que havia sido esquecida por anos, voltou a ter movimento. Beatriz percebeu uma oportunidade. Com os poucos recursos que tinha, ela começou a arrumar a casa. Pintou as paredes, consertou o telhado, reformou a varanda. Plantou flores no jardim. A mangueira no fundo começou a dar frutos pela primeira vez em anos. Ela abriu um pequeno café na varanda. Nada muito elaborado, mas servia café passado na hora, bolo caseiro, pão de queijo. Os viajantes que passavam pela estrada velha, seja por curiosidade ou porque preferiam o caminho mais tranquilo, começaram a parar. Dona Beatriz, como ficou conhecida, se tornou uma figura querida. Ela contava a história da casa para quem quisesse ouvir, sempre com respeito, sempre lembrando que Antônio Ferreira havia sido uma vítima injustiçada que finalmente encontrou paz. O movimento cresceu tanto que ela precisou de ajuda. Contratou Dona Marlene, uma senhora da cidade que havia ficado viúva recentemente e precisava de trabalho. As duas se tornaram amigas, companheiras na solidão que ambas conheciam bem. O café virou um pequeno restaurante. As pessoas vinham de longe para comer a comida caseira de Beatriz. Ela fazia as receitas que José adorava: galinha caipira, arroz carreteiro, doce de leite. Cada prato era feito com amor e memória. 6 meses depois de ter se mudado para a casa na Estrada Velha, Beatriz estava sentada na varanda numa tarde de domingo, tomando café e olhando o movimento. Havia 3 mesas ocupadas. Uma família com 2 crianças, um casal de idosos e um rapaz sozinho que estava viajando de moto. Ela sorriu. Quem diria que aquela casa amaldiçoada se tornaria um lugar de acolhimento, que a estrada esquecida voltaria a ter vida? Naquela noite, depois que todos foram embora e ela fechou o restaurante, Beatriz se sentou na cama e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro estava a foto de José, aquela que ela havia colocado numa moldura simples. Ela segurou a foto e conversou com ele, como fazia toda a noite. Você acreditaria no que aconteceu, José? Eu vim para cá achando que tinha chegado no fundo do poço. Achei que ia morrer de solidão e medo nessa casa. Mas olha só o que Deus fez, transformou uma maldição em bênção. Ela passou o dedo pela foto, traçando o contorno do rosto dele. Eu sei que você ficaria orgulhoso. Sei que está olhando de lá de cima e sorrindo daquele seu jeito. Sinto sua falta todo dia, meu amor, mas estou conseguindo seguir em frente. Colocou a foto de volta e apagou a luz. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo, sem angústia, apenas com a paz de quem sabe que está exatamente onde precisa estar. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Toda semana tem histórias emocionantes assim que vão fazer você refletir sobre a vida. Ative o sininho para não perder nenhuma. 1 ano depois, a casa estava irreconhecível. Beatriz havia conseguido um pequeno empréstimo e reformou tudo. A fachada agora era pintada de um amarelo alegre, as janelas tinham cortinas de crochê feitas por ela mesma, o jardim estava florido e bem cuidado. Uma placa de madeira na entrada dizia Café da Estrada. A varanda havia sido ampliada e agora tinha 6 mesas fixas. Dentro da casa, ela transformou a antiga sala em um pequeno salão com mais 4 mesas. O quarto onde ela dormia continuava o mesmo, era seu espaço privado, mas o resto da casa estava dedicado ao negócio. O que mais a surpreendia era como as pessoas voltavam. Não vinham uma vez só por curiosidade, voltavam porque gostavam da comida, do atendimento, da história e, principalmente, porque o lugar tinha algo especial, uma energia boa. Um senhor de uns 70 anos, que parava ali toda semana na volta da feira, disse uma vez: Dona Beatriz, esse lugar tem paz. A gente entra aqui e esquece os problemas lá de fora. Foi o maior elogio que ela já havia recebido. Ela começou a oferecer café da manhã também. Pão caseiro, bolo de fubá, queijo fresco, café forte. Os caminhoneiros que ainda usavam a Estrada Velha porque era mais curta para algumas rotas, começaram a fazer dali um ponto de parada obrigatório. Deixavam os caminhões estacionados na beira da estrada e entravam para comer. Dona Marlene se tornou praticamente uma sócia.
Ela cuidava da cozinha enquanto Beatriz atendia as mesas. As duas trabalhavam em perfeita sintonia, como se fossem amigas de uma vida inteira. Uma tarde de quinta-feira, estava quase vazio quando chegou uma mulher jovem, uns 30 anos, com uma criança de colo. Ela tinha uma mala pequena e um olhar perdido. Beatriz reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando chegou ali pela primeira vez. A moça pediu apenas um café e um pão, mas Beatriz viu que ela mal tinha dinheiro para pagar. Olha, querida, hoje é dia de promoção. Café e pão saem de graça para mães com bebê. Beatriz mentiu com um sorriso. A moça olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Sério? Sério, sim. E está com fome? Deixe eu trazer um prato de comida de verdade. Você precisa se alimentar para cuidar desse bebê. A moça começou a chorar. Muito obrigada. A senhora não sabe o quanto isso significa. Enquanto a moça comia, Beatriz sentou-se com ela. Conversaram. A moça se chamava Denise, tinha fugido de um casamento abusivo em Teresina. Estava indo para a casa da mãe em outro estado, mas o dinheiro tinha acabado. Ela estava desesperada, sem saber como ia chegar ao destino. Beatriz ouviu tudo em silêncio, com o coração apertado. Quando Denise terminou de contar, ela disse: "Você vai ficar aqui hoje. Tem um quarto nos fundos que está vazio. Amanhã a gente vê como te ajudar a continuar a viagem. Mas eu não posso aceitar, não tenho como pagar." Quem falou em pagar? Denise ficou 3 dias na casa. Descansou, recuperou as forças, cuidou do bebê com tranquilidade. Beatriz e Marlene a trataram como família. No terceiro dia, apareceu um caminhoneiro que ia justamente para a cidade onde a mãe de Denise morava. Beatriz conversou com ele, explicou a situação e o homem, um senhor bondoso de uns 50 anos, concordou em dar carona para Denise e o bebê. Quando Denise foi embora, abraçou Beatriz com força. "A senhora salvou minha vida." "Não salvei não, filha. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidar de quem precisa." Esse episódio marcou Beatriz. Ela percebeu que aquela casa, que um dia foi palco de morte e tragédia, agora podia ser um lugar de recomeço para outras pessoas. Começou a oferecer abrigo para viajantes em dificuldade. Nunca cobrava nada. Se a pessoa quisesse ajudar com algum dinheiro depois, aceitava. Se não tivesse, não tinha problema. Foi assim que a casa ganhou outra reputação. Não mais como a casa mal assombrada, mas como a casa que acolhe. A casa da Dona Beatriz, onde ninguém é deixado de lado. A igreja local começou a indicar o lugar para pessoas que precisavam de ajuda temporária. O padre, um homem jovem e engajado, visitou Beatriz um dia. "Dona Beatriz, a senhora está fazendo um trabalho lindo aqui. É praticamente um ministério." "Ah, padre, eu só faço o que posso." "Mas é exatamente isso." "A senhora faz o que pode, e isso já é mais do que a maioria faz. O que a motiva?" Beatriz pensou por um momento. "Acho que é porque eu sei o que é não ter ninguém. Sei o que é bater na porta das pessoas e ouvir não. Quando cheguei aqui, estava desesperada. Se não fosse essa casa, mesmo com todos os problemas que ela tinha, eu não sei o que teria sido de mim. Então, agora que posso, quero ser para os outros o que essa casa foi para mim, um recomeço." O padre sorriu. "A senhora é uma bênção, Dona Beatriz." E essa casa, que muitos achavam amaldiçoada, na verdade sempre esteve esperando alguém como a senhora, para mostrar seu verdadeiro propósito. 2 anos depois de ter se mudado para a Estrada Velha, Beatriz estava servindo café numa manhã de sábado quando viu um carro parar na frente. Uma mulher desceu, alta, cabelos castanhos, roupas elegantes. Beatriz a reconheceu imediatamente. Era Júlia, sua filha. O coração de Beatriz disparou. Júlia havia ligado apenas 2 vezes desde que ela se mudou. Conversas rápidas, sempre com pressa. Beatriz havia tentado não se magoar. Sabia que a filha estava ocupada com a vida em São Paulo, mas ainda doía. Júlia entrou no café e olhou ao redor, surpresa. "Mãe?" Beatriz enxugou as mãos no avental e caminhou até ela.
Júlia, que surpresa! As duas se abraçaram, mas havia uma tensão no ar. Nossa, mãe, isso aqui está diferente do que eu imaginava. Você imaginou como? Júlia deu de ombros. Não sei. Quando você me contou que tinha se mudado para uma casa velha numa estrada abandonada, eu imaginei algo pior. Beatriz sentiu uma pontada de mágoa, mas engoliu. Senta aí, vou te servir um café. Elas se sentaram numa mesa no canto. Beatriz serviu café fresco, pão de queijo ainda quente, bolo de fubá. Júlia comeu em silêncio, olhando ao redor. Você tem clientes, mãe? Tenho sim, o lugar está indo bem. Por que você não me contou que tinha virado um restaurante? Te contei sim, Júlia. Nas 2 vezes que a gente conversou, eu mencionei. Júlia baixou os olhos, claramente constrangida. Desculpa, eu ando muito ocupada. Eu sei, Beatriz respondeu sem rancor. E está tudo bem com você? Júlia suspirou. Na verdade, não. Perdi o emprego há 3 meses. Estou com dificuldades para pagar o aluguel em São Paulo. Vim aqui porque preciso de ajuda. Beatriz segurou a mão da filha. Você sempre pode contar comigo, filha. Sempre. Júlia começou a chorar. Desculpa, mãe. Desculpa por ter te abandonado quando o pai morreu. Desculpa por não ter ligado mais. Eu estava tão perdida na minha própria vida que esqueci que você também estava sofrendo. Está tudo bem, filha. Estou aqui agora. Júlia ficou, não apenas por alguns dias, mas por meses. Ela ajudou no restaurante, aprendeu a cozinhar as receitas da mãe, começou a cuidar das redes sociais do lugar, criando uma página que atraiu ainda mais clientes. Mãe, você precisa divulgar esse lugar. A história é incrível, as pessoas vão amar. Beatriz deixou. E realmente, com as postagens de Júlia mostrando a comida, a casa, contando a história do lugar, o movimento aumentou ainda mais. Mãe e filha se reaproximaram, conversavam até tarde da noite, recuperando o tempo perdido. Júlia contava sobre os relacionamentos que não deram certo, sobre a pressão da vida na cidade grande, sobre como se sentia perdida. Beatriz ouvia, aconselhava, acolhia. Você sabe, mãe, eu sempre achei que São Paulo era o lugar onde eu tinha que estar para ser alguém. Mas aqui, vendo o que você construiu, vendo como as pessoas te respeitam e te amam, eu percebo que ser alguém não tem a ver com lugar, tem a ver com propósito. Exatamente, filha. Uma tarde, Rafael apareceu também. O filho de Beatriz havia terminado o relacionamento e estava desempregado há 1 ano. Chegou magro, com olheiras, claramente deprimido. Mãe, eu estraguei tudo. Beatriz o abraçou forte. Você não estragou nada, você só perdeu o rumo, mas a gente sempre pode encontrar de novo. Rafael ficou também. Começou ajudando com trabalhos pesados, consertos na casa, cuidando do jardim. Aos poucos foi recuperando a autoestima. Aprendeu a cozinhar com a mãe e a irmã. Descobriu que tinha jeito para conversar com os clientes, um dom natural para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. 3 anos depois de Beatriz ter chegado naquela casa na Estrada Velha, ela estava na varanda numa tarde de domingo, vendo seus 2 filhos trabalharem juntos no restaurante. Júlia atendia a uma mesa, rindo de alguma piada que um cliente havia contado. Rafael estava na cozinha ajudando Dona Marlene com os pratos. O lugar estava cheio, todas as mesas ocupadas, havia até fila de espera. Beatriz olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, José. Obrigada por ter me dado esses filhos. Obrigada por tudo. Uma brisa suave passou, trazendo o cheiro das flores do jardim. E Beatriz sentiu, como sempre sentia nesses momentos, que José estava ali, sorrindo, orgulhoso. A história da casa na Estrada Velha se espalhou tanto que começaram a chegar turistas de outros estados. O lugar apareceu em blogs de viagem, em programas de TV. Beatriz foi entrevistada várias vezes, sempre contando a história com honestidade e respeito. Ela nunca romantizou os horrores que viveu nas primeiras noites.
Contava sobre o medo, sobre o desespero, sobre como quase foi embora. Mas também contava sobre a coragem de ficar, sobre a descoberta que trouxe justiça para uma alma perdida, sobre como um lugar de morte se transformou em um lugar de vida. Um dia apareceu uma senhora idosa, apoiada numa bengala, acompanhada de uma mulher mais jovem. A idosa olhou para a casa com olhos cheios de lágrimas. Beatriz se aproximou. "Posso ajudar?" A senhora mais velha a olhou. "Eu sou Carmen Ferreira, neta de Antônio Ferreira." Beatriz sentiu um nó na garganta. "Entre, por favor." Elas se sentaram numa mesa tranquila. Carmen contou que havia crescido ouvindo a história do avô que desapareceu, que nunca souberam o que aconteceu, que a família inteira sofreu durante décadas com a incerteza. "A senhora não sabe o que significou para nós finalmente poder enterrar meu avô, poder fazer um velório, uma despedida. Foi como se uma ferida que estava aberta há 50 anos finalmente pudesse cicatrizar." Beatriz segurou a mão dela. "Eu sinto muito pelo que aconteceu com seu avô." Carmen apertou a mão de Beatriz. "Não sinta. A senhora fez o que ninguém conseguiu fazer. Trouxe justiça. E mais do que isso, transformou esse lugar. Meu avô teria ficado feliz em saber que de sua tragédia nasceu algo tão bonito." Carmen voltou algumas vezes depois disso. Trazia flores que colocava no jardim em memória do avô. Dizia que se sentia perto dele ali, mesmo que ele não tivesse sido enterrado no local. "É a energia", ela explicou. "Esse lugar tem paz agora, e eu sinto que meu avô está em paz também." 4 anos depois de ter se mudado, Beatriz estava preparando o almoço de domingo quando Rafael entrou na cozinha com um sorriso no rosto. "Mãe, preciso te contar uma coisa." Beatriz olhou para ele, enxugando as mãos. "Conheci uma pessoa. Uma moça. Ela estava aqui semana passada, lembra daquela professora que parou para almoçar?" Beatriz lembrou. Uma moça bonita, simpática, que tinha elogiado muito a comida. "Lembro sim. E a gente trocou o telefone. Temos conversado todos os dias. Ela vai voltar aqui no próximo fim de semana." Beatriz abraçou o filho. "Estou tão feliz por você, filho. Você merece." Júlia também estava reconstruindo a vida. Havia conhecido um rapaz da região, um agrônomo que ajudava os agricultores locais. Eles estavam namorando havia 6 meses. "Mãe, eu nunca pensei que fosse ficar aqui. Achei que ia passar uns dias e voltar para São Paulo. Mas agora não consigo me imaginar em outro lugar. E você está feliz aqui?" "Estou. Mais do que eu era lá. A vida aqui é mais simples, mas é mais verdadeira." Beatriz sorriu. "Você descobriu o que eu descobri, que a felicidade não está no tamanho da cidade ou no valor do salário, está em fazer o que te dá propósito." Exatamente. 5 anos depois de ter assumido a casa na Estrada Velha, Beatriz estava sentada na varanda numa manhã de sábado, tomando seu café, quando viu um casal de idosos parar na frente. Eles desceram do carro devagar, olharam para a casa com curiosidade. Beatriz se levantou para recebê-los. "Bom dia, sejam bem-vindos." A senhora, de cabelos brancos e óculos grossos, sorriu. "Bom dia, querida. Podemos entrar?" "Claro, fiquem à vontade." Eles entraram e se sentaram. Beatriz serviu café e bolo. O senhor, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. "Eu costumava passar por essa estrada quando era jovem. Isso foi há mais de 40 anos. Lembro dessa casa. Na época, era um ponto de parada. O dono era um homem chamado Otávio." Beatriz sentiu um arrepio. "Otávio Ramos?" O senhor assentiu. "Isso mesmo. Eu era caminhoneiro. Parava aqui para descansar, tomar um café. Mas depois aconteceu aquela história do viajante que desapareceu, e o lugar ficou com má fama. Nunca mais voltei. Só soube anos depois que o corpo tinha sido encontrado aqui. Foi uma história triste. Mas olha só o que esse lugar se tornou. A senhora devolveu vida para essa casa." Beatriz sorriu. "Não fui eu. Acho que a casa sempre teve vida. Só precisava de alguém que não tivesse medo dela."
O casal ficou por 1 hora, conversando, relembrando histórias antigas da Estrada Velha. Quando foram embora, o senhor disse: "A senhora fez um trabalho bonito aqui. Tenho certeza que todos aqueles que passam por essa estrada, vivos ou mortos, agradecem." Naquela noite, Beatriz estava trancando o restaurante quando ouviu um barulho vindo da despensa. Seu coração pulou por um segundo, lembrando das primeiras noites. Mas não era mais medo o que sentia, era curiosidade. Ela foi até lá e abriu a porta. A despensa estava exatamente como sempre. Organizada, limpa, cheia de mantimentos. O piso de madeira que ela havia recolocado depois da exumação do corpo estava firme. Não havia nada de errado. Mas ela sentiu aquela presença de novo. Não era ameaçadora, era apenas uma presença. Como se alguém estivesse ali, observando, em paz. "Você ainda está aqui?" Ela perguntou para o vazio. Não houve resposta. Apenas a brisa que entrou pela janela, balançando as cortinas. Beatriz sorriu. "Pode ficar. Essa casa é sua também. Sempre foi." E saiu, fechando a porta suavemente. 6 anos depois de ter chegado, Beatriz estava preparando uma festa. Era o aniversário de 1 ano do neto, filho de Rafael e da professora com quem ele havia se casado. O bebê, que levava o nome de José em homenagem ao avô, era a alegria da casa. O restaurante estava fechado para a comemoração particular. Havia balões coloridos na varanda, uma mesa cheia de comida e todas as pessoas que Beatriz amava estavam ali. Rafael e a esposa, Júlia e o namorado, Dona Marlene com a família, o padre da cidade, alguns clientes que haviam se tornado amigos, Carmen Ferreira com a filha. Beatriz olhou ao redor e seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de gratidão. Quem diria que 6 anos atrás ela estava desesperada, sozinha, sem ter para onde ir? Quem diria que aquela casa que ninguém queria se tornaria o centro de tanta vida, tanto amor? Júlia se aproximou da mãe. "Mãe, você está chorando?" "São lágrimas boas, filha. Estou feliz. Olha tudo isso. Olha o que Deus fez." Júlia abraçou a mãe. "Não foi só Deus, mãe. Foi você, mãe. Você que teve coragem de ficar quando qualquer pessoa teria fugido. Você que transformou esse lugar. Você que nos trouxe de volta. Foi você." Beatriz balançou a cabeça. "Não, filha. Eu só fiz o que tinha que ser feito. O resto foi graça." À noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Beatriz estava deitada na cama quando ouviu passos. Os mesmos passos que ouviu na primeira noite, 6 anos atrás. Ela não sentiu medo, apenas curiosidade. Levantou, colocou o roupão e foi até a sala. A lua cheia iluminava tudo através das janelas, e ali, parado no meio da sala, ela viu uma silhueta, a silhueta de um homem. Não era ameaçadora, era apenas uma presença. Beatriz caminhou até mais perto. "Antônio?" A silhueta pareceu acenar com a cabeça. "Você ainda está aqui?" Ela perguntou suavemente. A voz veio, mas não era assustadora como nas primeiras noites. Era tranquila, em paz. "Eu vou embora agora. Só vim agradecer. Você me libertou. Não só a mim, mas esse lugar." Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você pode ir em paz. Sua família sabe o que aconteceu. Você teve justiça." A silhueta começou a ficar transparente, como se estivesse se dissolvendo na luz da lua. "Essa casa vai continuar sendo um lugar de acolhida, um lugar onde vidas são reconstruídas. Vai cuidar bem de quem chegar aqui." A voz foi ficando mais fraca. "Obrigado." E a silhueta desapareceu completamente. Beatriz ficou ali parada por alguns minutos, sentindo uma paz profunda. Então sorriu, limpou as lágrimas e voltou para o quarto. Sabia que nunca mais ouviria aqueles passos. Antônio Ferreira havia finalmente seguido em frente, e a casa, livre do peso do passado, podia seguir seu propósito.
7 anos depois de ter assumido a casa na Estrada Velha, Beatriz estava na varanda numa tarde chuvosa, observando a água cair. Ela tinha 65 anos agora, alguns cabelos brancos a mais, algumas rugas a mais, mas estava mais feliz do que jamais esteve. O restaurante ia bem, os filhos estavam estabelecidos e felizes. Tinha 2 netos agora, José e a pequena Helena, filha de Júlia. A casa continuava sendo um ponto de parada para quem precisava. Na semana passada, havia acolhido uma família de venezuelanos que estava viajando para o sul, em busca de trabalho. Ela os alimentou, deu um lugar para dormir e no dia seguinte os ajudou a continuar a viagem. Não cobrou nada. Nunca cobrava. Dona Marlene se aproximou com 2 xícaras de café. Está pensando no quê, Beatriz? Beatriz sorriu. Em como a vida é estranha. Como os piores momentos podem se transformar nos melhores. Marlene se sentou ao lado dela. Você sabe que é uma inspiração para muita gente, né? Ah, que nada. Sou só uma velha fazendo o que pode. Não é não. Você é uma mulher que transformou tragédia em bênção, que pegou uma casa mal assombrada e fez dela um lar, que acolhe estranhos como se fossem família. Isso é muito mais do que fazer o que pode. Elas ficaram ali, tomando café em silêncio confortável, ouvindo a chuva cair. De repente, um carro parou na frente. Uma mulher desceu correndo, se protegendo da chuva com uma bolsa. Entrou no restaurante molhada, assustada, carregando uma criança pequena. Beatriz se levantou imediatamente. Entre, querida. Venha, venha. A mulher entrou, tremendo. Meu carro quebrou aqui na frente. Não sei o que fazer. Estou viajando sozinha com meu filho e a chuva. Beatriz a abraçou. Calma, está tudo bem agora. Você está segura aqui. Vamos cuidar de você. Ela olhou para Marlene, que já estava indo buscar toalhas e roupas secas. E naquele momento, Beatriz entendeu completamente. Essa era a sua missão. Esse era o propósito daquela casa. Não era apenas um lugar para comer, era um refúgio, um porto seguro para quem estava perdido na tempestade. Exatamente como havia sido para ela 7 anos atrás. A casa na Estrada Velha não era mais um lugar de morte, era um lugar de recomeços. E você que nos acompanhou até aqui, já passou por alguma situação onde um lugar ou uma pessoa mudou completamente sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Adoro ler cada uma. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo vídeo. Um abraço forte e lembre-se, às vezes os piores momentos da vida são apenas preparação para os melhores que estão por vir.